A Guerra Fria foi uma luta tanto política quanto militar entre o socialismo e o capitalismo, liderada pela União Soviética e os Estados Unidos. Essa época ficou assim conhecida porque ambos os países nunca se enfrentaram diretamente num conflito bélico, mas estiveram muito próximos de um. Toda essa disputa teve o início após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1947, quando o 33º presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, fez o discurso no Congresso americano, afirmando que os Estados Unidos poderiam intervir em governos não democráticos. Em 1947, com o objetivo de combater o comunismo e a influência soviética, o presidente Henry Truman preferiu o discurso no Congresso americano. Nele, afirmava que os Estados Unidos se posicionaria a favor das nações livres, que desejassem resistir às tentativas de dominação externas. No mesmo ano, o secretário de Estado americano George Marshall lançou o Plano Marshall, que propunha ajuda econômica aos países da Europa Ocidental. Afinal, os partidos de esquerda cresciam devido ao desemprego e à crise generalizada, e os Estados Unidos temiam perdê-los para a União Soviética. Como resposta, a União Soviética criou o Cominform, o organismo encarregado de conseguir a união dos principais partidos comunistas europeus. Também era sua tarefa afastar a supremacia norte-americana dos países sob a sua influência, gerando o bloco da Cortina de Ferro. Além disso, foi criada em 1949 a Comecon, uma espécie de plano Marshall para os países socialistas. Ao fim das negociações entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou dividida em duas partes. Estas correspondiam ao limite dos avanços das tropas soviéticas e americanas durante a guerra. A parte oriental ocupada pelos soviéticos tornou-se a área de influência da União Soviética. Os partidos comunistas locais, apoiados pela União Soviética, passaram a exercer o poder nesses países. Estabeleceram as chamadas democracias populares na Albânia, Romênia, Bulgária, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia. Na Europa, somente a Iugoslávia estabeleceu um regime socialista independente da União Soviética. Por outro lado, a parte ocidental, ocupada principalmente pelas tropas inglesas e norte-americanas, ficou sob a influência dos Estados Unidos. Nessa área, consolidaram-se as democracias liberais, com exceção das ditaduras na Espanha e em Portugal. As duas superpotências buscavam ampliar as suas áreas de influência no mundo, intervindo direta ou indiretamente nos assuntos internos desses países. A Guerra Fria provocou a formação de duas alianças político-militares: a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e o Pacto de Varsóvia. A OTAN, fundada em 1949, era composta inicialmente por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália. Mais tarde juntaram-se a Alemanha Ocidental, a Grécia e a Turquia, opondo toda a Europa Ocidental à União Soviética. Em 1955, em represália, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, para impedir o avanço capitalista na sua área de influência. No ano de sua fundação, faziam parte da União Soviética a Albânia, a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia e a Romênia. Os dois pactos tinham em comum o compromisso de mútua proteção entre seus membros, pois entendiam que a agressão a um deles atingiria a todos. A construção do Muro de Berlim em 1961 dividiu a cidade de Berlim entre a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. O objetivo era impedir a saída de profissionais e trabalhadores qualificados, que deixavam a socialista Alemanha Oriental em busca de melhores condições de vida na capitalista Alemanha Ocidental. De forma gradativa, os Estados Unidos e a União Soviética foram incrementando seus respectivos arsenais. Para isso, foram realizados investimentos de bilhões de dólares. Tais recursos eram utilizados para o desenvolvimento de modernos equipamentos militares e também nucleares. Além disso, houve um aumento significativo das tropas militares. Ambos os exércitos possuíam centenas de soldados, armas convencionais, armas mortais, sobretudo
mísseis de todos os tipos, inclusive nucleares, direcionados para os inimigos, localizados a longas distâncias com o objetivo de atingir o alvo. Os dois países tentavam medir força, buscavam produzir cada vez mais armamentos de destruição em massa, como forma de ameaçar o inimigo. As bombas atiradas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki impuseram uma nova postura mundial diante da corrida armamentista. Após a explosão da primeira bomba atômica em 1945, os Estados Unidos fizeram testes de novas armas nucleares no Pacífico. E em 1949, a União Soviética explode seu primeiro artefato atômico no deserto do Cazaquistão. O mundo ingressava assim na era do terror atômico, na qual cada uma das superpotências se esforçava por conseguir a bomba mais potente. Em 1952, os Estados Unidos explodem a primeira bomba de hidrogênio, que teve o nome de Ivy Mike, com potência de 10 megatons, ou seja, 10 milhões de toneladas de TNT. Em 22 de novembro de 1955, a União Soviética lança sua bomba de hidrogênio, que recebeu o nome de RDS-37, com capacidade para 3 megatons, porém foi reduzida para 1,6 megatons. Foi a primeira bomba termonuclear lançada de um avião, através de um Tu-16, sendo considerado um importante avanço técnico sobre os norte-americanos. Essa corrida colocou o mundo diante de um perigo de destruição. Em novembro de 1961, os Estados Unidos instalaram 15 mísseis nucleares na Turquia e 30 mísseis na Itália. Essas armas tinham um alcance de 2.400 km e ameaçavam Moscou. Com o começo do embargo americano a Cuba, os Estados Unidos começaram a vigiar o tráfego de navios à ilha caribenha e notaram um aumento de circulação de embarcações com bandeira soviética. Em 14 de outubro de 1962, aviões espiões U-2 fotografaram a região de São Cristóvão. As imagens revelaram construções de bases e ogivas nucleares instaladas, inclusive com rampas que permitiam o lançamento de mísseis. Para os Estados Unidos, era inadmissível ter mísseis nucleares tão perto de seu território, enquanto para Cuba, as armas eram uma garantia de que não seriam novamente invadidos. Começaria então uma forte disputa entre os dois países. O presidente Kennedy decide gerir a crise com seu grupo de colaboradores mais próximos e se empenha para conseguir uma solução mais pacífica. Por outra parte, o Estado-Maior americano prefere uma invasão à ilha caribenha ou um ataque aéreo preventivo. Os Estados Unidos optaram por fazer um bloqueio naval a Cuba, uma quarentena, como foi chamada. Nela, a Marinha Americana iria inspecionar os navios de bandeira soviética e aqueles que contivessem armas seriam mandados de volta ao porto de origem. A iniciativa foi apoiada pela OTAN. Em Cuba, a população foi às ruas defender a revolução e criticar os que julgavam uma intervenção em seus assuntos internos. Igualmente, o exército cubano se mobilizou esperando uma invasão americana. Quanto à União Soviética, o presidente Nikita Khrushchev não demonstrava que recuaria. Inclusive, solicitou aos cubanos que disparassem em grupos de aviões que sobrevoassem a ilha. Somente em 26 de outubro de 1962, os soviéticos ofereceram outra solução. Se comprometeriam a retirar os mísseis caso os Estados Unidos não invadissem Cuba. No dia seguinte, um avião espião U-2 americano foi derrubado na ilha, fazendo com que os generais americanos pressionassem o presidente Kennedy para um ataque aéreo. Diante do impasse, a Organização das Nações Unidas, a ONU, convocava o seu Conselho de Segurança. No dia 28 de outubro, Khrushchev aceita retirar os mísseis de Cuba. Mais tarde, num acordo extraoficial, os soviéticos exigiram também a retirada dos mísseis da Turquia, que foi feita pelos Estados Unidos. Outra grande característica da Guerra Fria foi a corrida espacial, iniciada no final da década de 50. Muito dinheiro, tempo e estudos foram investidos pela União Soviética e pelos Estados Unidos para saber quem dominaria a órbita terrestre e o espaço. Os soviéticos saíram na frente em 1957 com os satélites Sputnik. O satélite Sputnik tinha o tamanho equivalente a uma bola de basquete e pesava 83,6 kg. Nos 21 dias em que funcionou, enviava um sinal sonoro à Terra por meio de 2 transmissores de rádio.
Foi lançado no dia 4 de outubro de 1957 e 57 dias depois foi destruído enquanto entrava na atmosfera terrestre. O projeto surpreendeu não só a comunidade científica, mas deu início à corrida espacial entre os soviéticos e estadunidenses. O satélite foi colocado em órbita por ajuda de um míssil R-7, que era capaz de percorrer grandes distâncias e supostamente atingir os Estados Unidos. O lançamento do Sputnik obrigou os Estados Unidos a criar a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e investir pesado na exploração aeroespacial. Em 3 de novembro de 1957, um mês após a missão Sputnik 1, os soviéticos mandaram o primeiro ser vivo ao espaço, a cadela Laika. O animal, de 3 anos de idade, foi escolhido entre 3 outros cães de rua e submetido a testes para suportar a viagem espacial. O Sputnik 2 tinha uma forma de cone, 4 metros de altura e pesava 113 quilos. Por sua parte, Laika usou o primeiro traje projetado para o espaço e foi desenvolvido um alimento especial para ela, que consistia numa solução gelatinosa. Igualmente, havia sensores para monitorar os batimentos cardíacos, pressão arterial e uma câmera de televisão. Em Terra, o futuro de Laika foi debatido e a conclusão era de que o animal teria que morrer no espaço. No entanto, as autoridades garantiam que ela ainda viveria por uma semana e teria uma morte indolor. Há alguns fatos obscuros sobre o desfecho do envio da cadela Laika ao espaço, que podemos trazer num vídeo especial. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre essa horrorizante história, deixe nos comentários, que faremos um vídeo explicando ela melhor. O último satélite Sputnik, o Sputnik 5, foi lançado ao espaço no dia 19 de agosto de 1960. Era um dos testes mais decisivos para a sobrevivência do ser humano no espaço. O Sputnik 5 carregava 2 cães, Belka e Strelka, além de 40 camundongos, ratos e plantas. Todos os animais retornaram com vida à Terra e se tornaram os primeiros seres vivos a voltar do espaço. Esses experimentos foram essenciais para mandar Yuri Gagarin à órbita terrestre, o primeiro ser humano a fazê-lo, em 12 de abril de 1961. O primeiro homem a ir ao espaço foi Yuri Gagarin, que pôde observar a Terra de forma externa e viu a olho nu a tonalidade azulada do nosso planeta. Essa viagem teve início no dia 12 de abril de 1961, tornando-se o primeiro homem a dar uma volta completa ao redor da Terra, permanecendo 108 minutos no espaço. O presidente americano John Kennedy veio a se pronunciar em um célebre discurso no Congresso americano. Kennedy afirmou que os Estados Unidos deveriam ser os primeiros a levar e trazer em segurança astronautas até a Lua. Os americanos criaram a NASA, National Aeronautics and Space Administration, em 1958, a fim de concentrar os esforços de cientistas e astronautas para conquistar a órbita terrestre. A missão Apollo 1 ainda hoje é marcada pela tragédia que resultou na morte dos astronautas Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee. Apesar do nome, não foi a primeira missão do programa Apollo. Houve antes missões de teste dos foguetes, mas foi a primeira missão com o objetivo de ser tripulada, com a ideia de se tornar um módulo de comando Apollo em órbita da Terra, através do foguete Saturn IB. No entanto, o veículo sequer conseguiu voar para o espaço. Em 27 de janeiro de 1967, um incêndio dentro da cabine de comando tirou a vida dos astronautas durante um teste em terra. O acidente foi devido a um curto-circuito no interior da cabine. Chaffee, via rádio, disse que ele e seus companheiros sairiam do módulo de comando, mas não conseguiram, pois a escotilha de saída possuía apenas trancas mecânicas. A equipe que trabalhava fora da espaçonave também não foi capaz de abrir a escotilha. Quando o módulo de comando finalmente foi aberto, os 3 astronautas já estavam mortos. Hoje, existe um memorial em homenagem aos astronautas no Centro Espacial Kennedy, da NASA. Inúmeros itens estão em exposição, incluindo a escotilha da própria espaçonave. Por que a Apollo 7 foi tão especial? Esse foi o retorno dos voos tripulados desde a tragédia da Apollo 1. A Apollo 7 decolou em 11 de outubro de 1968 a partir da Estação de Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida, usando o foguete Saturn IB. A espaçonave orbitou a Terra, testando seus sistemas de suporte à vida de controle de propulsão.
Os sistemas estavam operando normalmente, mas a equipe experimentou algum desconforto físico. Após cerca de 15 horas de voo, os astronautas tiveram um forte resfriado, o que é particularmente um incômodo quando não há gravidade. A Apollo 7 proporcionou a primeira transmissão ao vivo de americanos no espaço. Embora as imagens fossem grosseiras, elas serviam como materiais educacionais para o público. A missão foi um sucesso técnico completo, o que deu à NASA a confiança para prosseguir com os planos, enviando a Apollo 8 à Lua. Com a Apollo 11, os Estados Unidos finalmente conseguiram pousar os seres humanos na Lua, realizando o objetivo estabelecido em 1961 pelo presidente John Kennedy, de antes da década acabar, aterrissar um homem na Lua e retorná-lo em segurança para a Terra. Neil Armstrong e Buzz Aldrin desceram à superfície do satélite natural dentro do módulo Eagle em 20 de junho de 1969. 6 horas depois, já no dia 21, Armstrong tornou-se o primeiro humano a pisar no solo lunar, quando falou as famosas palavras: "É um pequeno passo para o homem, mas um passo gigante para a humanidade." Os astronautas ficaram cerca de 2 horas e 15 minutos fora da espaçonave e coletaram 21,5 gramas de material para trazer de volta à Terra. Enquanto isso, Michael Collins pilotava o módulo de comando e serviço Columbia, na órbita da Lua. A aterrissagem foi transmitida ao vivo pela televisão para o mundo todo, e a missão encerrou, enfim, a corrida espacial. Os 3 astronautas retornaram em segurança no Oceano Pacífico no dia 24 de julho, após 8 dias no espaço, e foram recebidos com enormes celebrações nos Estados Unidos e pelo mundo, com diversas condecorações e homenagens. Vários motivos puseram o fim à corrida espacial. Uma das razões foi o encarecimento do combustível, com a primeira crise do petróleo em 1973, que aumentou consideravelmente os custos de produção. Também uma aproximação diplomática entre as duas potências iniciada nos anos 70, com o objetivo de terminar com a Guerra Fria. Além dos encontros entre os presidentes, iniciou a cooperação entre as agências espaciais soviéticas e americana. O resultado foi o projeto Apollo-Soyuz, entre as naves espaciais Apollo americana e Soyuz soviética, que encontraram-se e acoplaram no espaço, em 17 de julho de 1975. Este era o fim da corrida espacial. Embora a missão tenha sido um êxito, o programa não foi adiante e as duas nações só voltariam a cooperar em programas espaciais nos anos 90. Os historiadores atribuem 2 acontecimentos importantes para o fim da Guerra Fria: a queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989 e o fim da União Soviética em 1991. O conflito ideológico só foi terminado graças às negociações estabelecidas durante a década de 80. A queda do Muro de Berlim foi um marco visível que simbolizou o fim dos regimes socialistas no leste europeu. E em outubro de 1990, as duas Alemanhas foram finalmente unificadas. Igualmente, a desintegração da União Soviética em 1991 inaugurou um novo período na história mundial, dando início ao processo de implantação do capitalismo em todos os países do globo. O mundo abandonou as disputas ideológicas das décadas anteriores para se concentrar apenas em uma ideologia. Nessa fase, o capitalismo assumiu o nome de neoliberalismo, onde o Estado deve intervir o mínimo possível na economia. Já com a desintegração da União Soviética, surgiram 15 novos países: a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, o Uzbequistão, o Cazaquistão, a Geórgia, o Azerbaijão, a Lituânia, a Moldávia, a Letônia, o Quirguistão, o Tajiquistão, a Armênia, o Turcomenistão e a Estônia. As instituições lideradas pela União Soviética acabaram. O Pacto de Varsóvia desapareceu entre 1990 e 1991, em consequência do fim dos regimes socialistas do leste europeu. Como consequência, a OTAN perdeu seu significado que lhe deu origem e agora é uma aliança militar utilizada para o combate ao terrorismo. Alguns resquícios da Guerra Fria no mundo atual são a separação da Coreia do Norte e do Sul, a existência de ogivas nucleares americanas em bases na Alemanha e a tensão nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos. E aí, curiosos, chegamos ao fim de mais um vídeo.
Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre história, não se esqueça de se inscrever e deixar um like, pois assim você estará nos ajudando bastante e ficará por dentro de todo vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.